Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, boa noite, hoje é 20 de dezembro de 2019. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link da matéria onde está esse vídeo aqui do Herbert. É muito bom, gosto muito desse jornalista, entra no canal dele também, é que vale a pena. Gente, é o seguinte, também na descrição, você que curte o nosso trabalho, quer dar aquela força, quer nos ajudar, bom, dá um pulinho na descrição do vídeo, tem uma forma bacana de você ajudar a gente. É o seguinte, pessoal, vejam só o que está acontecendo. O negócio do Flávio Bolsonaro, aquele furdunço todo, né? O mais interessante nessa história é que o cara não é réu, né? Tá se vendo aí mais praticamente um show midiático em cima disso. Eu até falei num outro vídeo o seguinte: por que ninguém fala nada do André Siciliano de 49 milhões de reais, que é o mesmo caso que estão acusando o Flávio Bolsonaro? Mas você não vê a Globo, você não vê a Veja, você não vê a Espia. Ninguém fala desse assunto, só se fala do Flávio Bolsonaro, perdão. E tem a outra questão. Só o caso do Flávio Bolsonaro está na mídia. O dos outros 20 parlamentares está correndo caladinho, ninguém fala nada. Por quê? E aí teve gente cobrando aí nos comentários: fala do filho do Bolsonaro, a Globo falou. Pois é, a Globo falou. E desde quando que a Globo fala, a gente escreve? Eu ia dizer um negócio, mas não vou dizer não. Se inscreve, comenta, compartilha, like maroto, vamos à matéria e vou mostrar o vídeo pra vocês aqui já já. Flávio Bolsonaro não passa a confiança que a direita gostaria, mas também não dá para confiar na mídia tendenciosa. Vamos lá. Nesta quarta-feira, 18, há uma operação de busca e apreensão feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em endereços de ex-assessores de Flávio Bolsonaro agitou as timelines do Facebook e do Twitter. Isentões não desperdiçaram a chance de mostrar que não são gado do Bolsonaro, mas sim de Tucano, a tucanosfera conhecida, né? Se existe uma direita flaviana, ela ainda não se manifestou, mas os experts da tucanosfera já pedem cadeia para Flávio Bolsonaro, que ainda nem é réu, e quem discordar é passador de pano. Eu me pergunto, e o Lulinha, que já foi indiciado, hein? Ninguém fala do Lulinha que foi indiciado. O Flávio não é nada ainda. O Lulinha já teve até pedido de prisão para ele, mas ninguém fala nada. Depois, esse pessoal não quer ser zoado como massa de manobra da esquerda e de tucanos. Bom, vamos pular aqui rapidinho, aqui, peraí, aqui. É isso que dá a ficar lendo publicações de Cruzoé, a Nova Veja, que só hoje, 18, no caso no dia 18, né, fez 19 reportagens sobre Flávio para semear os histéricos, quase metade da produção do dia, 43 notícias. A fábrica de fio terra para estimular bumbum de isentões está a todo vapor, mas não parece muito preocupada com as movimentações suspeitas de valores muito superiores aos de Flávio. Culpado ou inocente do que vem a ser acusado, o fato é que 01 do clã Bolsonaro não lida com essa situação frente ao público tão bem quanto os apoiadores de Bolsonaro gostariam. Não transmite segurança. No entanto, ainda não há acusação formal, há apenas a mídia ressentida com a fonte que secou, explorando a suspeita com um jornalismo quê? Clickbait, aparentemente estimulada por interesses financeiros, ideológicos e políticos. Da minha parte, já disse e repito, não ponho a mão no fogo por Flávio, mas também não ponho pelo MP do RJ, nem pelos jornalistas, nem pelos donos das mídias que combatem Bolsonaro sem parar. Vou esperar o processo rolar ao me deixar influenciar por esses tipos de informações. Não tenho pressa, nem necessidade de me mostrar isento, como se estivesse acima do bem e do mal. Vamos ao vídeo, gente, agora. Aqui vamos ao vídeo. Vamos lá? Fala aí, Herbert. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza. Espero que sim. Hoje eu vou comentar aqui sobre o caso do Flávio Bolsonaro, né? Nesta quarta-feira parece que as investigações voltaram a andar
e houve uma operação de apreensão e busca realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em endereços de ex-assessores do Flávio Bolsonaro. Essa operação acabou agitando aí as timelines e o pessoal da isentosfera, claro, não perdeu a oportunidade de provar mais uma vez que eles, claro, não são gado de Bolsonaro. Uma preocupação da vida do isentão é essa, é provar que ele não é gado de Bolsonaro. Ele acaba, às vezes, se comportando como um gado da esquerda ou um gado da isentosfera ou da isentucanosfera, porque por trás de todo isentão quase sempre tem um tucano ali escondido, tá? E é disso que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. Eu estava acompanhando aqui as notícias, né, e vendo aí as agitações nas timelines, e eu vi uma turminha da isentosfera perguntando onde é que está a direita flaviana, o que a direita flaviana vai dizer agora, cadê os passadores de pano, né? E na verdade o que eu vi é que o pessoal da direita, pelo menos assim, se existe uma direita flaviana, essa direita flaviana não se manifestou até agora, né? O que eu vi é o pessoal da direita normal, conservadores, bolsonaristas, se manifestando no sentido de achar legal que essa investigação está acontecendo, que finalmente essa novela, né, pode voltar a andar e poder se aproximar do fim, porque as pessoas que torcem, né, pelo sucesso do Bolsonaro, o Bolsonaro é o verdadeiro objeto desse lance todo, as pessoas que torcem por ele querem mais é que isso se resolva logo, seja para condenar Flávio Bolsonaro, ou seja para inocentar Flávio Bolsonaro, que não deve ficar nessa lenga-lenga de não saber qual é a realidade. Mas se o pessoal da direita está nessa, e se a direita flaviana não se manifestou, não deu as caras até agora, por outro lado, a isentosfera já está aí, os experts da isentosfera já estão pedindo até prisão de Flávio Bolsonaro. Depois esses caras, depois eles não querem virar alvo de meme, né? Não querem ser zoados, como se eles fossem ali massa de manobra de tucano. Porque, olha só, eu fui dar uma olhada aqui nas notícias que foram produzidas ao longo do dia e eu vi que a revista Cruzoé foi uma das principais produtoras de conteúdo. Eu dei uma entrada aqui para ver, e olha só que interessante, eles produziram nada menos do que 19 reportagens, de um total de 43, eu contei, foram 43 reportagens publicadas nesse dia 18 de dezembro de 2019, tá? E dessas 43, 19, ou seja, quase metade foram sobre Flávio Bolsonaro. Ou seja, a fábrica de fio terra para bumbum de isentão rodou a todo vapor nessa quarta-feira, porque no fim das contas é para isso que servem essas notícias, para deixar isentão com o bumbum assanhado, porque não tem o que fazer, né? Não tem tanta informação, não há tantos fatos assim. O que há são novas suspeitas e não novos fatos. Olha só, né? Pega aqui, por exemplo, essa notícia aqui, exclusivo, tudo deles foi exclusivo hoje, eles devem ter uma boa fonte lá dentro do MP, olha só, exclusivo, ex-assessora de Flávio admitiu origem ilícita do dinheiro, diz MP, né? Cadê outra aqui? Tem várias, deixa eu achar aqui a notícia. Vamos lá, peraí que eu estou rodando. Aqui. Flávio e esposa usaram 2 imóveis para lavar dinheiro de Rachid, diz MP. Esposa e mãe de miliciano repassaram R$ 2.003 para Queiroz, diz MP. PM investigado pagou prestação de apartamento de Flávio Bolsonaro, diz MP. Ou seja, você vai vendo uma porrada de notícias que os caras produziram e não tem novos fatos, tem novas suspeitas e é tudo diz MP. Ou seja, eles não estão preocupados com a veracidade da informação. Será que é verdade ou não o que o MP está dizendo? Nem quero saber, diz MP. Já coloquei desde o título, diz MP, porque não sei o que estou dizendo, é o MP. Então, isso não é um jornalismo de qualidade, né? Eu acho certo, ou pelo menos o mais adequado, o mais honesto, o mais justo, seria o quê? Já que os caras são com uma baita fonte aí, dando informações exclusivas, podiam fazer uma baita notícia, com todos os detalhes, né? Apurando ali direitinho, para não ficar só nesse lance de diz MP, diz MP. Diz MP significa o seguinte, nem sei se é verdade ou não, MP que está dizendo, se for mentira, depois é problema do MP, tá? Mas a mídia está capitalizando com isso, está gerando tráfego em seus sites, né? Está gerando audiência, está exibindo anúncio. Então, assim, se não dá para botar a mão no fogo pelo Flávio Bolsonaro, porque afinal ele não lida bem com essa situação, eu
pessoalmente, eu não gosto do jeito que ele lida, eu acho que ele tem pouca empatia, eu acho que ele não é muito simpático, não demonstra isso, né? Eu não sei se falta para ele uma habilidade de lidar com a mídia, de lidar com o público, ou se de repente ele está escondendo alguma coisa, não sei, não dá para saber. O fato é que ele não passa muita segurança, ele não passa a segurança que quem defende, principalmente o pai dele, gostaria que ele passasse, tá? Essa é a minha impressão do Flávio. Agora, se eu não ponho a mão no fogo por ele, eu também não ponho a mão no fogo pelo MP do Rio de Janeiro, eu também não ponho a mão no fogo pela Cruzoel, eu também não ponho a mão no fogo pelos jornalistas que produzem esses conteúdos, eu não ponho a mão no fogo pelos donos dos veículos de comunicação. Por quê? Porque todos os donos de grandes veículos de comunicação estão magoadinhos aí que não está chovendo grana do governo, tá? E os jornalistas, a maioria aí, quando não são de esquerda, são isentucanos, a grande maioria. Ou vocês já viram aí os veículos fazendo grandes críticas ao Dória? Não rola, você não vê críticas rolando a tucanos, as críticas são sempre pro lado de Bolsonaro, né? Ou critica PT ou critica Bolsonaro, eles estão querendo ali fazer o caminho do meio, né? Que seria o tucano, que no fundo é sempre um abrir alas para a esquerda, poxa, né? A gente já cansou de ver isso. Então assim, se não dá para confiar exatamente no Flávio, por mais que muita gente possa estar torcendo por ele, né, e torcendo principalmente pelo pai dele, que pode ser afetado por ele, também não dá para botar a mão no fogo pelas pessoas que estão tirando proveito dessa situação. Eu acho que esse é o problema aqui que a gente precisa trazer e prestar atenção, tá? Então não é a questão de, você está passando pano para o Flávio, não estou passando pano para ninguém, eu estou esperando o processo rolar para eu poder prestar atenção e entender o que está acontecendo. E se Flávio Bolsonaro for culpado, azar o dele, paciência, quem fez errado que pague. Concordo. Tá? Simples assim. Concordo o que não dá é ficar sendo massa de manobra desse tipo de mídia que fica combatendo o Bolsonaro. Alguns combatem porque querem a volta da esquerda, outros combatem porque querem a volta de tucanos. Mas o fato é que a mídia inteira, não, pelo menos a grande mídia, né, tirando os veículos alternativos, que infelizmente já estão crescendo, né, tirando esses veículos, o que a gente tem é uma mídia quase inteira contra Bolsonaro. Então, assim, não dá para você fazer julgamentos para cima do Flávio, né, mas também não dá para confiar no que a mídia está dizendo, porque afinal a mídia tira proveito dessa situação, como está tirando agora, né? Olha só esse clickbait aí da Cruzoé, 19 matérias, e a grande maioria com esse tom, diz MP que disse, MP falou. Então, assim, depois se provarem, né, que o MP estava certo ou estava errado, já era. O importante é que agora já utilizaram isso para passar o dia inteiro desgastando a imagem de Flávio Bolsonaro e gerando tráfego, exibindo anúncio para as pessoas que publicaram esse tipo de conteúdo. Então, espero que vocês fiquem ligados nisso daí. Não se trata de passar pano para ninguém, se trata de esperar o processo caminhar e a gente poder saber, né, espero que o mais breve possível, se Flávio Bolsonaro é inocente ou é culpado. Se for culpado, azar o dele, mas não fiquem, enquanto isso, dando mole, agindo como isentão, né, que quer se colocar acima do bem e do mal. Parece aquele meme, sabe aquele meme do alienígenazinho, que fica ali, a pessoa segurando ele fala assim, me solta, preciso ir lá provar que eu não sou gado do Bolsonaro. Essa é a vida do isentão, né? Essa é a preocupação do isentão, provar que ele não é gado do Bolsonaro e acaba agindo como gado da mídia, como gado da esquerda, como gado da isentucanosfera, né? Não seja mais um desses aí, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Valeu! Bom, gente, veja só. Eu acho que ele deixa bem claro um ponto de vista, eu também concordo com ele nessa questão. Se o Flávio Bolsonaro deve, que seja culpado. O que a gente não vai fazer é entrar nessa narrativa do sensacionalismo. É como ele falou ali. Você presta atenção na matéria, tá? Diz MP, tal. Quer dizer, os caras estão afirmando um fato, mas nem eles mesmos acreditam. Por isso que eles colocam lá, diz MP. E é como ele falou, são suspeitas. O problema é que as matérias estão vindo como se fosse uma afirmação, como se já tivesse provado e comprovado que aconteceu aquilo. Mas, na verdade, são suspeitas que o MP está dizendo que existem. Porém, a narrativa na mídia, né, que, como ele fala, isentona ou esquerdopata, já coloca aquilo como se fosse um fato concluso. Né? Você pode prestar atenção na própria Cruzoé, e eu lamento dizer, eu sou assinante dela. Sou porque sou obrigado, porque lá atrás, quando ela começou com um jornalismo decente, né? No meio do caminho eles começaram a degringolar. Então, a gente quando paga no cartão de crédito, você paga o ano inteiro. Então,
tá vencendo, né? Tem algumas matérias que vale a pena a gente pegar, eu até trago para não perder meu dinheiro, né? Mas quando eu pego matérias, né, que eu publico para vocês, eu já conferi em outro lugar, né? E às vezes ele traz um pouco mais detalhado. Mas infelizmente, quando vencer a minha assinatura agora, eu vou procurar um outro site para ser a minha fonte de informação com mais segurança. Por quê? Porque está acontecendo muito dessas matérias, infelizmente. Eles publicam uma matéria e você vê que a ideia da matéria não é transmitir o fato, e sim criar um sensacional. É o que está acontecendo com Flávio Bolsonaro. Tá certo que a gente precisa saber se realmente o Flávio é culpado ou não, né? Se ele for culpado, cadeia para ele, pague, né? Ninguém tem político de estimação. Agora, muita gente vem aí, que nem quando eu falei no começo, cobrando, porque você... Gente, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar repetindo matéria? Eu vou ficar pegando a mesma matéria e dando outro teor de... Eu não vou, gente. A ideia aqui não é essa, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, o Lulinha. Você não vê os caras falando do Lulinha. É uma matéria aqui, outra colada do Lulinha. Só que no caso do Lulinha, você tem muito mais provas, você tem muito negócio aí enrolado, ninguém fala nada, todo mundo fala... Quer dizer, é estranho, você pega o André Siciliano, o cara 49 milhões de reais, mas você não vê ninguém falando do cara, e o processo está rolando. Então a gente para perceber, quando você para analisar os fatos no todo, você percebe que tudo parece mais um circo armado do que fatos. Porque o MP disse que fulano pagou apartamento. Quer dizer, o MP, não que eles descobriram, há uma suspeita que aconteceu isso, nada provado ainda. No entanto, eles colocam como se já fosse um fato acontecido, provado e comprovado. Lê o título que você tem essa ideia. Então tá aí, gente, concordo aqui com o Herbert, né? Eu tenho a mesma opinião dele. Se o Flávio dever, a gente vai trazer a matéria aqui. Não se preocupem não que eu vou trazer a matéria. Não vamos esconder isso não. Agora, o que eu não vou fazer no canal aqui é servindo, né, vamos dizer assim, de fantoche no sentido de só uma matéria eu vou lá, publico. Gente, quantas vezes já aconteceu da mídia ter que pedir desculpa por matérias atrapalhadas? A Globo mesmo, a mais legal que eu achei foi eles terem que ler o Twitter do Donald Trump desmentindo e ainda chamando a própria Globo de mentirosa. E o William Bonner teve que ler ali, ó. Leu. Eu tenho certeza que ele deve estar por dentro estava inchando quando o Donald Trump falava da mentira que a imprensa mentirosa tinha publicado. Aquela afirmação da OCDE, que tinham dito que a própria Globo anunciou que o Donald Trump tinha descartado o Brasil, e o Donald Trump mandou um tweet e falou, não descartamos o Brasil não. Não é bem assim não. E a Globo teve que ler o Twitter, ali, engasgada, sendo chamada de mentirosa, mas teve que ler, né? Eu acho bacana que essas mídias soltam esse furdúncio todo, depois tem que vir com a cara lisa. Desculpa, eu falhei, mas não era, né? Então a gente não vai fazer isso. Se o Flávio for culpado, eu vou trazer a matéria. Eu trouxe a matéria falando sobre o processo já. A gente trouxe a matéria falando sobre as investigações. Só que tudo que está acontecendo é praticamente repetição daquilo que todo mundo já sabe. Você pega, por exemplo, o caso do Lulinha, é uma coisa nova, ó. A casa em Angra dos Reis. Não estava, apareceu. A antena de R$1 milhão exclusivamente no sítio de Atibaia. Não tinha, apareceu. São fatos novos. A gente fala. Mas no caso do Flávio não tem fatos novos. É só a moedeira de sempre. Né? Vou ficar repetindo a mesma... Não vou, gente. Mas tá aí, a matéria, Canal Brasil Notícias. E quem quiser achar ruim, que ache. Quem quiser dizer que eu sou robô do Bolsonaro, que diga, é seu direito. Né? Agora, eu não vou agir como a esquerda age. Né? Infelizmente, para a esquerda, né? A gente tem cérebro. Pensa. E não sai comprando qualquer narrativa. Principalmente conhecendo essa mídia, né? Como o Globo e outros jornais aí da Globo e outros que trabalham como a Globo, que tinham 80% de renda da publicidade, da via publicitária, e hoje não tem mais 80%. Então é óbvio que eles vão usar qualquer coisa para atacar o Bolsonaro ou para atingir o Bolsonaro, né? Mas, enfim, Canal Brasil Notícias, tô indo, gente. Fui.